Olá, vamos aprender a ler as cartas do baralho cigano? Meu nome é Jurema Paz e vamos hoje para a carta de número 2, a carta do trevo. Na sequência da carta do cavaleiro, a gente tem a carta do trevo, que é do naipe de ouros. A carta do trevo, a gente tem algumas divergências, o que reforça ainda mais aquilo que eu sempre falo para vocês. Não julgue a leitura de carta do coleguinha, porque você nunca sabe como que aquela carta conversa com a pessoa. Claro, cada carta tem o seu significado? Tem. Mas a forma como o cartomante conversa com a carta e a carta começa a entender que para trazer uma certa mensagem pro cartomante, que é para ele entender, ela vai agir de um jeito, ela precisa vir de um jeito. Então, você começa a entender que é muito mais complexo, não é apenas o significado da carta em si, mas também a interação do cartomante com a carta. Então, voltando à carta dos trevos, a gente tem numa cultura representando obstáculos, representando dificuldades. Em outra cultura, a gente fala de sortes momentâneas, de pequenas oportunidades, de pequenas situações favoráveis. Eu, quando olho para a carta dos trevos, né, dentro de todos os meus estudos, dentro às vezes de uma literatura que eu consulto, eu sempre vejo ela com esse potencial de estar falando sobre uma oportunidade que vai vir para você logo depois de algum obstáculo, ou que para você conseguir aproveitar esse momento de boa fase, de boas oportunidades, você vai precisar ficar atento, porque senão é tão singelo, tão sutil que pode passar despercebido. Então, eu costumo ver a carta do trevo também como uma oportunidade diluída. Às vezes são momentos bem pontuais que são bacanas para você, mas talvez esteja diluído dentro de um contexto maior. Toda carta também vai ter o seu significado positivo e o seu significado negativo, o que novamente reforça a importância de você se comunicar com a carta e decidir entre vocês duas como que essa resposta vai vir. Então, se você falar assim, ó, o contexto negativo da carta do trevo só vai vir quando ela estiver em combinação com uma carta negativa, então você vai trazer esse contexto negativo. Ou você pode tratar ela igual você trata o tarô, que tem o contexto quando ela tá normal e tem o contexto negativo, né, ou o contrário, em oposição quando ela estiver invertida. Então, no contexto positivo, a gente tem solução rápida, a gente tem sorte inesperada, a gente tem bom aproveitamento da situação. E no contexto negativo, a gente pode ter problemas que sempre estão se repetindo, você sempre incorrendo nos mesmos erros ou sempre incorrendo nos mesmos obstáculos, o que pode representar ou uma instabilidade ou uma distração. Se na sua tiragem tiver muitas cartas do naipe de ouros, talvez a gente esteja lidando com momentos de muita generosidade, com momentos de trocas equilibradas, trocas favoráveis. E se você for interpretar ela de forma combinatória, trazendo outras cartas, vamos colocar aqui o exemplo, o trevo e os caminhos. Geralmente, a carta dos caminhos, ela representa um impasse. Você tem tantas oportunidades que você acaba entrando no paradoxo das escolhas, que é você ter tantas escolhas que você não sabe para onde vir. E se tá ali, então, acompanhado com a carta dos trevos, então pode ser que você vai ter a oportunidade de fazer a melhor escolha. Você vai ter a oportunidade de ver qual a decisão é mais favorável para você. A carta dos livros, é claro que a gente ainda vai chegar nela, fala sobre mistério, sobre algo que precisa ser desvendado, mas também ela pode representar estudos, então pode ser que você tenha uma boa fase, né, um bom momento para você estudar, pode ser que você venha descobrir alguma coisa, sabe, aquele segredo que literalmente cai em cima do seu colo. E numa combinação, por exemplo, negativa, né, você pode estar trabalhando com
como o rato, por exemplo, ele fala de ansiedade, ele fala de algo que consome, mas em alguns contextos ele também pode falar de uma sociedade que tenta se organizar, mas quanto mais ela se organiza, mais ela cresce e mais exigente ela fica e acaba corroendo, né, o que é primordial. Então, numa carta, por exemplo, combinatória com trevo, pode ser que isso, né, essa desorganização, essa ansiedade, esse crescimento, né, que você está tentando impedir, na verdade se torne algo favorável para você.